Graça e paz, irmãos. Continuemos em atitude de oração diante de nosso Senhor. Ele prometeu estar onde 2 ou 3 estamos reunidos. Então, com nossos espíritos, nós podemos estar atentos a Ele. E vamos pedir a graça dEle para permanecer em espírito. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus, tudo que o Senhor tem preparado para nós. Concede-nos a graça, Senhor, de olhar para Ti, de poder sair de nós mesmos, graças à obra do Teu Espírito, que tem a obra da cruz. Concede-nos a graça, Senhor, de estar atentos a Ti em nossos espíritos. Fortalece, querido Pai, nosso homem interior. Unge-nos para a Tua glória, para a Tua obra e para o que pertence a Ti, com Teu Santo Espírito. Edifica-nos para Ti. Dá-nos o refrigério prometido em Cristo Jesus. Nós o recebemos pela fé. Nós nos encomendamos nas Tuas mãos. Nós queremos permanecer confiando em Ti, porque o Senhor merece nossa confiança. Só lembra-te que somos fracos e débiles. E por isso invocamos Teu nome. Precisamos de Ti. Fala-nos, Senhor, enquanto consideramos a Tua preciosa palavra. E que o Espírito da Tua palavra possa nos tocar. E nós também, com nossos espíritos, Senhor, ser atraídos a Ti e permanecer unidos a Ti, em espírito pela fé. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com a ajuda de nosso Senhor, nestes dias ou noites, estaremos considerando alguns aspectos acerca do tema do reino. Esse será o tema. O reino. É um tema largo nas Escrituras, é um tema que tem muitos aspectos. Não estamos pretendendo poder entrar todos neles, mas pelo menos naqueles que o Senhor vai nos concedendo, segundo a sua graça e o tempo que tenhamos. Amém? Amém. Então, gostaria que comecemos considerando alguns versos iniciais, necessários, panorâmicos, que depois nos permitirão descer aos capítulos e às porções mais específicas. Mas antes de chegar nessas porções específicas, pontuais, sempre precisamos nos localizar dentro da panorâmica. Então, precisamos ter claro que quando a palavra de Deus nos fala do reino de Deus, primeiramente está abrangendo de eternidade a eternidade. Nunca
existiu uma brecha no reino de Deus. Nenhum parênteses. Tem havido capítulos, vários capítulos, situações diversas, mas o reino de Deus sempre tem estado nas suas mãos. Somente há e haverá um só no trono do universo, tanto visível como invisível. O reino de Deus abrange, pois, de eternidade a eternidade. Mas tem seus capítulos, em suas jornadas, segundo o plano de Deus. Então, vamos inicialmente a ler alguns versos, se vocês desejam tomar nota, escrever. Vamos ler alguns versos que nos ajudem nestas considerações iniciais. Vamos para o livro dos Salmos. Vamos ler pelo menos 2 ou 3 passagens ou versos neste precioso livro. Livro dos Salmos. Vamos inicialmente ao Salmo 45. É um salmo messiânico. É um salmo que é citado na Epístola aos Hebreus, se referindo a Cristo. E neste Salmo 45, no verso 6, a parte A, primeira parte do verso, diz assim: Tu trono, ó Deus, é eterno e para sempre. Estou passando da Reina Valera em espanhol para o português. Espero que tenham aqui também várias versões, e já seja fiel, ou corrigida, ou atualizada, ou contemporânea, e podemos aí juntos ir comparando traduções. O importante é ver o sentido. Aqui fala: Teu trono, ó Deus, é eterno. E para que essa eternidade não fique só no passado, então acrescenta: e para sempre. É isso que temos que ter sempre presente. Ainda que existam lutas, ainda que existam rebeliões, o trono de Deus é incomovível. Amém? É incomovível. Agora passemos 100 capítulos depois. Do 45, vamos ao 145 agora. Salmo 145, versículo 13. Vou passar de Reina Valera para português. Vocês comparam com essas traduções. Teu reino é reino de todos os séculos, e teu senhorio em todas as gerações. Agora passemos ao livro de Daniel, onde temos algumas expressões clássicas. E vamos ler uma que Deus conseguiu, uma confissão que Deus conseguiu de Nabucodonosor. Nabucodonosor, aquele rei da Babilônia famoso. Então, no capítulo 4, está registrado em arameu. O resto do livro está em hebraico, mas este capítulo está em arameu porque tem introduzido uma oração de Nabucodonosor, um documento antigo, uma tableta escrita pelo próprio Nabucodonosor. E Deus inspirou isto. E diz no capítulo 4, verso 3, quem fala aqui é o próprio Nabucodonosor, depois de aprender da mão de Deus. Ele que era o grande rei, que pensava ter sido aquele que construiu aquele reino, e Deus teve que colocar a mão dele
Como chamam vocês aqui na nuca? Nós falamos em espanhol cogote para falar aqui. Bom, Deus fez isso com Nabucodonosor e agora ele disse assim, verso 2, vou ler desde o verso 2. Convém que eu declare as sinais e milagros que o Deus Altíssimo tem feito comigo. Quão grandes são as suas sinais e quão potentes as suas maravilhas. Seu reino sempiterno, e seu senhorio de geração em geração. Capítulo 34, versículo 34 do mesmo capítulo 4. Mas, ao fim do tempo, eu, Nabucodonosor, alcei meus olhos ao céu, e a minha razão me foi de volta. E abençoei ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e seu reino por todas as idades. Tem muitos outros versos nas Escrituras que falam a mesma coisa, mas acho que com estes dois testemunhos, tanto dos Salmos como dos profetas, é mais do que suficiente para que, pelas Escrituras, tenhamos presente que o reino do Senhor é o reino eterno, é o reino que permanece. Não terminei de ler, mas se vocês gostariam de ler o seguinte verso, do verso 34, isso vem completar. Diz assim: todos os habitantes da terra são considerados como nada. E lembra-te que aquela cabeça de ouro, aquele principal personagem da antiguidade era Nabucodonosor. Mas agora ele disse todos os habitantes da terra. E Deus escolheu que fosse precisamente ele que falasse isto. São considerados como nada. E ele faz segundo a sua vontade no exército do céu e nos habitantes da terra, e não tem quem detenha a sua mão. E lhe disse: que faz? Amém. Aqui estamos de acordo com Nabucodonosor. O reino do Senhor é eterno, de eternidade a eternidade. Vai ter uma conclusão, uma manifestação, uma demonstração, porque ainda que Deus reina, não quer dizer que todas as suas criaturas o reconheçam, mas Deus quis revelar-se às suas criaturas e também até compartilhar sua vida com eles, dar sua vida às suas criaturas, participar da sua natureza divina com seus filhos e filhas. E no futuro, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, depois que o Messias tenha submetido todas as coisas debaixo dos seus pés, o próprio Filho, vai se submeter de novo ao Pai e vai entregar ao Pai todas as coisas para que Deus seja tudo em tudo. Então, esse é o sentido teleológico final, o objetivo, o propósito do coração de Deus. No final, haverá um reino incomovível que agora Deus compartilhará com seus santos. Mas antes do final tem que vir o princípio. Temos a eternidade passada e temos o princípio do tempo. E já desde o livro de Gênesis, este motivo do reino aparece muito estreitamente relacionado com o motivo da igreja.
Essas duas coisas estão no coração de Deus. No centro do coração de Deus está seu Filho. Deus quer que seu Filho tenha a preeminência sobre todas as coisas. Todas as coisas foram criadas pelo Pai com o Filho, no Filho, pelo Filho e para o Filho. Mas o mistério é que, juntamente com o Filho, que ocupa o lugar central nos planos do coração de Deus, Deus quis colocar uma ajudadora idônea para ele. Deus quis fazer para ele bodas. Como lembramos daquela parábola dos convidados, onde começa falando que um rei, que é o único rei, quis fazer bodas a seu filho. Então, o Filho está no centro do coração de Deus, é o objeto supremo do amor do Pai. E o Pai quis dar um presente para seu Filho. Ele criou todas as coisas, mas entre todas as coisas criadas, Ele quis lhe fazer uma ajudadora idônea, da qual Ele pudesse falar o que no final dos dias da criação, daqueles 7 dias, Adão pôde falar da Eva. Deus tinha feito muita coisa, Adão teve um tempo para analisar todas essas coisas, pensar nelas, colocar o nome delas, denominar tudo, mas não encontrou alguém como ele. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. E então lhe fez a primeira mulher, Adão. Romano nos diz que Adão é figura daquele que viria, figura de Cristo. E segundo os Coríntios 12 nos mostra que Eva é figura da igreja. Portanto, aquele casal, Adão e Eva, são figura do mistério de Cristo. Cristo e a igreja. E no propósito de Deus, no centro está Cristo, mas está acompanhado da igreja, que é co-herdeira com Ele. Então, o motivo da edificação de Deus, que é a esposa, aparece ao longo de toda a palavra de Deus. E esse motivo de edificação se continua como sequência lógica com o motivo do reino. E desde o princípio aparecem relacionadas estas duas coisas. Vamos dizer, as bodas têm a ver com a igreja e têm a ver com o reino. A primeira vez que aparece o verbo edificar no hebraico é justamente naquela passagem de Gênesis capítulo 2, quando Deus disse: e lhe edificou uma mulher. Nas traduções, tanto em espanhol como em português, ainda não encontrei essa tradução. Diz: lhe fez, Deus tomou aquela costela de Adão e lhe fez uma mulher e a trouxe a Adão. A maioria das traduções diz dessa maneira, porque parecesse como se esse verbo edificar, quizá o tradutor pensou que o verbo edificar não estava como bem localizado naquele contexto e preferiu deixar a palavra fazer. Mas no original hebraico, o verbo é edificar. Lhe edificou uma mulher. Ou seja, que a mulher é a edificação de Deus para Adão. Assim como a igreja é a edificação de Deus para Cristo. Então aí começa o motivo da edificação da casa de Deus. Começa com Eva. Eva é relacionada com edifício,
com casa e com família. Até a palavra casa também está relacionada com família. Quando a Escritura fala da casa de Levi, a casa de Israel, não está falando somente uma casa física, sino a família. Deus quis ter família, por isso Ele quis que seu filho se casasse, porque Deus quer ter família, Deus quer estar rodeado de filhos e de filhas semelhantes a Ele, e isso que é a igreja. Mas essa igreja é a que detenta o reino, é a família real de Deus. Então, igreja e reino estão muito relacionados desde o próprio princípio da Bíblia. Então, se vocês querem me acompanhar, a Gênesis, inicialmente no capítulo 1, às vezes nos detemos naquelas passagens da criação para olhar um aspecto. Esta vez, por causa do tema, o reino, temos que sublinhar outro aspecto, mas relacionando com seus correlatos. Então, no capítulo 1, verso 26, aí depois de que Deus tinha feito tanta coisa, também disse, essa foi uma decisão tremenda. Porque pudesse ficar aí parado antes disso, seguramente não haveria tanta gente no inferno. Não? Mas Deus tem que cumprir a sua própria palavra, a sua própria natureza. A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o que é bom e não o faz, lhe é pecado. Nos fala assim Tiago. E o que fala Tiago não é um ensino do Espírito Santo? Então Deus é assim. Deus sempre faz o melhor, o que é melhor. Assim, dessa maneira, o Senhor defendeu a Maria Madalena, quando os demais, instigados por Judas, estavam criticando ela. Mas por que não se vendeu aquele perfume e para, com esse dinheiro, ajudar aos pobres? Que era o bolso de Judas. Mas o que falou Jesus? Defendendo a Maria Magdalena. Entre outras coisas, falou, por que a criticais? Ela fez o que podia. O Senhor, a base para defender a Maria Magdalena, ela fez o que podia. Ou seja, sempre temos que procurar fazer o melhor que podemos. Porque assim é nosso Deus. Nosso Deus, se não faz o melhor, Ele mesmo não fica contente. Você vê que só depois de ter feito o homem foi que Ele descansou. Por enquanto Ele não descansava. Tivesse feito muitas coisas, dinossauros, até orangutanes, tudo, mas se não falava, façamos o homem, Ele não ia ficar tranquilo. Ele não ia descansar. Mas ele correu um risco tremendo, porque fazer o homem é diferente de fazer um robô. Não é fazer um marionete, é fazer alguém responsável, alguém livre, porque você sabe, quando Deus fez o homem, o fez livre. Claro que depois vem aquela discussão do intercalvinismo e do calvinismo e dos cânones de Dort e a situação caída e a depravada. Mas Deus não fez o homem depravado. Amém? Quando Deus fez o homem, Ele quis que o homem fosse, desde o começo, livre. O homem depois, o homem, livremente, ele se vendeu ao poder do pecado e ficou incapaz de vencer o poder do pecado pela sua própria força. E agora precisa da graça de Deus que o capacite de novo para ser de novo livre pela graça. E agora a graça devolve a capacidade da liberdade para que o homem cumpra a sua função. Se o homem não é livre, não é homem. O homem caído está numa situação de velho homem. Mas a graça de Deus, por graça, não decide pelo homem,
A graça de Deus devolve ao homem a capacidade de se responsabilizar. A classe de homem com o qual Deus quer ter relação é um homem responsável e que sua responsabilidade tem transcendência eterna. Quando o homem foi criado dessa maneira. Depois da queda perdeu essa condição, mas na graça recupera essa condição pela graça. A graça não vem substituir o homem na sua responsabilidade. A graça vem capacitar por graça ao homem para a sua responsabilidade. Só essa classe de relação Deus quer ter com o homem. Então, quando Deus disse, façamos o homem, que risco tremendo. Ele poderia pensar, bom, estes vão para a glória e estes vão para o inferno. O que vamos fazer? Que há glória, mas também inferno, ou que não há inferno, mas tampouco há glória. E Deus, que é melhor que nós, escolheu que houvesse glória. E, portanto, também há inferno. E há juízo. Ninguém, se não fosse responsável, seria julgado. São as pessoas responsáveis que entram em juízo. E agora Deus mostra muitas coisas, tendo permitido isso, tendo querido que existisse o homem. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí você vê tudo que tem a ver com Eva, tudo que tem a ver com a igreja. Quando Deus falou do homem, Ele não falou só do primeiro. Façamos o primeiro homem, se dá certo, vamos fazer mais. Se não, vamos parar por aí. Deus não precisa disso, Ele conhece tudo. Ele disse, façamos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo falaram, façamos isto. Quando falou o homem, não está falando de um homem, está falando de o homem coletivo, genérico, o gênero humano. Façamos o gênero humano, o homem, e o homem coletivo. Só o corpo de Cristo vai conseguir o objetivo pelo qual Deus fez o homem. Porque o primeiro homem virou velho, desses se multiplicaram todos velhos, então ele teve que vir, crucificar o velho homem, ressuscitar e começar um novo homem, e agora o novo homem, que é o homem redimido, é o corpo de Cristo, é a igreja. Efésios 2 nos fala do corpo de Cristo como um novo homem, a igreja. Mas Deus tem um trabalho para a igreja, que é o reino. Então, não termina aí a frase de Deus. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem. Esse é demasiado rico, esse não é o tema. Por isso não entramos aí, só passamos voando. Nossa imagem, o Pai se reconhece no Filho. O Pai não fala nossas imagens em plural, nem fala minha imagem, sino que fala nossa, da Trindade, imagem singular. Só o Filho é a imagem do Deus invisível. No Novo Testamento, a imagem de Deus é o Filho. Mas o Pai se reconhece representado no Filho. Ninguém pode ver ao Pai senão através do Filho. Aquele que me vê a mim, disse o Senhor Jesus, vê a meu Pai. Se me conhecesses, também o meu Pai conhecerias. Então o Pai é o Deus invisível. E o Filho é a imagem do Deus invisível. O Filho é o protótipo que Deus escolheu para fazer o homem. Façamos o homem a nossa imagem, que seja como nós. Assim como falou Adão, esta sim agora é carne da minha carne
osso dos meus ossos. Esta será chamada, não vai ser girafa não, não vai ser galinha, tem vaca, cachorrinha, varoa, porque do varão foi tomado. Depois colocou o segundo nome, Eva. Esse foi o segundo nome. O primeiro que colocou foi varoa, Isha. Ele é Ish, varão, ele é Isha, varoa. Ele é Isha, Eva. Mas Deus chamou os dois de Adão. Adão e ela eram Adão, os dois juntos, Adão. Depois ele colocou o nome de Isha e depois de Eva. Mas até aí, só temos previsto, introduzido desde o começo, o motivo da igreja, da família de Deus. Mas agora, o seguinte passo é o rei. Então, por isso, continua aí, falando assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e agora vem o assunto do reino aqui. Tenha ele domínio. Aqui Deus introduziu o assunto do reino. Esta família tinha que conter a Deus, mas tinha que conter a Deus para representar a Deus diante da criação. E o assunto interessante é que, já quando o homem foi feito, já existia o inimigo. Já existia o inimigo. Porque nascimos no meio da guerra mundial. A guerra dos séculos. O grande drama da guerra. Então, o reino tem uma parte de edificação e tem uma parte de guerra. E por isso fala, domine sobre os peixes do mar. Mas no mar estava Abaddon, Apolion, o rei do abismo. Mas Deus não quer que seja Apolion que reine no mar, senão o homem. E tem que reinar sobre as aves dos céus, mas lá estava o príncipe da potestade do ar. Mas Deus não quer que seja o príncipe da potestade do ar que governe nessa área, senão que seja o homem. E sobre tudo que se arrasteia pela terra, a serpente. Deus não quer que seja a serpente a que governe na terra. Deus não fez a terra para a serpente. A terra foi criada para ser cheia do conhecimento da glória de Deus. E o homem foi encarregado de conhecer Deus, de receber Deus, de viver por Deus, de se encher de Deus e de representar a Deus e canalizar a Deus no meio das forças inimigas. Então, esses conceitos de edificação e de guerra tem relação com o conceito de reino e de domínio. Então diz, domine ele, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. No verso 28 diz, e Deus os abençoou e lhes disse, vamos colocar atenção nas palavras de Deus. Já antes, Deus mesmo tomou a decisão, o concílio da Trindade, façamos o homem a nossa imagem, conforme, e por isso dói para nós, porque nós estamos muito deformados, estamos sendo conformados, a sua semelhança, isso dói. E agora a terceira palavra, qual que é? Domine. Mas essa palavra primeiro falaram eles sozinhos, façamos.
É Deus falando consigo mesmo, a Trindade. Domine. Essa é a decisão de Deus. Vamos delegar a autoridade. Que seja Ele que nos represente no resto da criação. Que esta família real, nos represente em toda a criação. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, aí vem a comissão, e na comissão está a semente do reino, da igreja e do rei. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Aí está o reino. Mas no próprio Éden tinha acesso a Satanás. Ezequiel nos disse, falando daquele querubim rebelde, que é o diabo, Satanás, que ele estava no jardim do Éden, em Éden estiveste, tinha acesso lá. E por isso Deus falou para Adão e Eva que não podiam abrir aquela porta que ia a colocar em contato com um mundo terrível. Se eles permanecessem em inocência, em obediência, não entrariam em contato com aquele mundo oculto, terrível da rebelião, cheio de loucos, de rebeldes, de demônios, anjos caídos de toda classe, monstruosidades. Deus não queria que o homem estendesse a mão e comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus queria guardar o homem daquele mundo. E tem muita gente querendo entrar naquele mundo. E entra e fica louco. Não pode voltar. Só Deus para salvar mesmo. Deus não queria que o homem entrasse naquilo. Que permanecesse na fé, confiando em Deus. Deus é suficiente para satisfazer e conduzir o homem na sua missão de cultivo, que é edificação, e guarda, que é guerra. E essas duas coisas têm que ver com o reino. E esse reino tinha que ter como capital inicial o Éden. Mas a partir do Éden, a civilização do Éden, a civilização do amor eterno de Deus, a civilização da Trindade tinha que se espalhar por toda a terra. Mas se o próprio diabo podia entrar no Éden, quanto mais no resto da terra onde estava fora do Éden. Mas o Senhor deu uma ordem a este casal: ser fecundos, se multiplicar, ou seja, criar aquele homem coletivo, aquele corpo para a vida divina, que teria que ser a humanidade inteira, mas Deus não obrigaria a todos, mas pelo menos alguns chegariam ao propósito. Então falou: enchei a terra e sujeitai-a. Esse é o reino. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso é a comissão. Então, desde o mesmo princípio, assim como o motivo da família, da mulher, da esposa, das bodas, da casa de Deus, da edificação do corpo, aparece na Bíblia, percorrendo toda a Bíblia, desde o princípio até o final, assim mesmo, junto com ele, detrás dele, após ele, veio o motivo do reino. Domine. Tenha ele domínio. Sujeitai a terra. Sometei-a. Amém? Desde o mesmo começo está esse motivo na palavra de Deus.
E aí já temos outro capítulo do reino. Outro capítulo do reino. Já quando fala o reino de eternidade, pois é a maior panorâmica que pode se considerar. Mas agora vemos a Deus planejando e Deus iniciando o trabalho, e aí então vemos os primeiros capítulos. E então aqui queria que chegássemos a uma segunda parte relacionada com isto. Quando se fala no Novo Testamento do reino de Deus, o Espírito Santo faz algo interessante. O Senhor Jesus fala algumas palavras, os evangelistas registram a essência dessas palavras, a lembrança dessas palavras. Seguramente que ele falou muitas frases, e dessas muitas frases, algumas delas sintetizavam a essência de toda a sua mensagem, e aquelas principais frases foram lembradas, umas por algum evangelista, outras por outro evangelista, a vezes com alguma variação, porque um pregador como Jesus, que pregava todos os dias por muitos lugares, seguramente que falava muitas frases parecidas uma com a outra, e algum evangelista lembrava uma, o outro lembrava outra. E não é que exista discrepância entre o que eles estão lembrando, sino complemento. Se você volta para casa e alguém que não esteve na reunião pergunta para você: e de que se tratou na reunião? Ah, se tratou de Adão e Eva. E logo pergunta: olha, se tratou de Adão e Eva? Não, se tratou do reino de Deus. Mas você sabe que se tratou das duas coisas. Não há discrepância, só que um lembrou um aspecto, o outro lembrou o outro aspecto. Diz que Jesus andava pregando pelas sinagogas: arrependei-vos porque o reino dos céus está perto. Será que ele só falava essa frase? Não, será a essência que pode ser resumida por ele mesmo nessa frase e muitas outras. Também falava: tem fé em Deus, crede em Deus, crede no Evangelho. Então Mateus lembra umas, Marcos lembra outras, Lucas lembra outras, João lembra outras, e por isso temos que juntar tudo isso. Amém? Estou falando isso para que não caiamos na trampa do diabo de pensar que são discrepâncias, são lembranças do Espírito. E precisamente quando há aparentes discrepâncias, o que é complemento, o que é riqueza, para ter um quadro maior. Se eu somente escuto aquele testemunho da irmã acerca da reunião, o tema foi Adão e Eva. Mas escuto que foi também do reino de Deus, que também de Gênesis, que também de edificação, de guerra e quanta coisa mais. Vamos tendo uma visão mais larga. Amém? Então, quero chamar a atenção de vocês, se vocês me querem acompanhar, já em relação com o reino. Vamos no livro de Marcos. O Evangelho, vamos ao livro do Evangelho de Marcos. Capítulo 4, versículo 11. Vou ler do verso 10 para pegar o contexto mais imediato. E vamos a ler o que lembrou Marcos, que lembrava o que lembrava Pedro. O Evangelho de Marcos é o registro das lembranças de Pedro. Marcos era intérprete de Pedro, acompanhava Pedro, e então o que Pedro lembrava, Marcos lembrava, e quando Pedro falou que ele ia procurar que eles nunca esquecessem, vemos que Marcos escreveu o Evangelho chamado de Marcos. Mas os escritores primitivos, como Matias e Justino e Ireneu, lá se reconhece que os escritos de Marcos foram ouvidos por Marcos da boca de Pedro, porque ele acompanhava Pedro. Então podemos dizer que o Evangelho de Marcos é a lembrança de Pedro. Então disse Marcos, desde Pedro 4, 10 e 11, quando Jesus se casou,
os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vosotros vos é dado o mistério do reino de Deus. Mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Então aqui temos uma expressão do Senhor Jesus, das muitas dele, lembrada por Pedro e por Marcos. Vos dado o mistério do reino de Deus. Essa foi uma frase de Jesus, lembrada por Pedro e registrada por Marcos. Uma delas, uma das muitas que ele falava. Mas agora vamos ver como lembrava a mesma ocasião Lucas. Lucas tampouco convive com ele, mas ele investigou tudo cuidadosamente desde o princípio. Ele teve a oportunidade de falar até com Maria, falar com os apóstolos, estar em Jerusalém, acompanhar Pablo, ser diligente, e na diligência dele o Espírito Santo estava operando. Passemos Lucas capítulo 8, versículo 10. Vou ler do verso 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Aquela do semeador. Respondeu-lhe Jesus: a vosotros é dado conhecer. A palavra conhecer tinha esquecido Marcos, mas se lembrou Lucas. Conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos mais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Então aqui notamos que Lucas registra a frase em plural. Marcos registrou: a vós é dado o mistério do reino de Deus. Mas Lucas disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Agora ele fez plural, o que, segundo Marcos, é singular, mas isso não é contradição. Quando uma coisa simples tem capítulos, vira composta. Então, se você fala do mistério de Deus, abrangendo tudo, da eternidade à eternidade, você está vindo um aspecto. Então você pode falar o mistério do reino de Deus, em singular. Quando você fala essa expressão, o mistério do reino de Deus, esse o reino de Deus em singular, o mistério em singular, abrange, por consequência própria da própria expressão, o reino de Deus de eternidade, como começamos lendo alguns versos que falam desse aspecto, de que o trono do Senhor é eterno, que é por todas as idades, por todas as gerações, que ele, o rei sempre. Tuyo é o reino, para sempre, de eternidade. Então a expressão o reino de Deus, o mistério do reino de Deus, abrange tudo que tem a ver com o reino de Deus, de eternidade. Mas quando aquele plural, singular, se torna plural, você se dá conta que o mistério do reino de Deus tem capítulos, tem partes. Tem aquela parte da eternidade antes da criação do homem, quando estava somente aquela criação angelical, antes da rebelião de Lúcifer ou de Satanás. Depois veio aquela rebelião e as suas iniciais consequências. Depois veio a criação do homem e veio aquele período do homem de inocência que eu acho que durou muito tempo. Às vezes penso que pelo menos um século.
Porque Sete nasceu quando Adão tinha 130 anos. Quando Adão tinha 130 anos, nasceu Sete. Então você pode retroceder um pouco para Abel, para Caim, mas não vai retroceder o ano 2. Pode chegar perto do ano 100. Máximo, ou redondo. Sem ser donático, mas só. Quer dizer que eles andiveram com Deus no Éden muito tempo, só olhando para Deus. Nem se davam conta que estavam nus, por isso nem tiveram filhos. Ainda não tiveram. Ainda Deus falou que era para encher a terra, mas eu não entendiam esse significado, e Deus deixou que não entendam ainda. Não sabemos quanto tempo eles não entenderam que queria dizer ser fecundos, se multiplicar, encher a terra. Só depois, eles entenderam, foi depois de sair do Éden. Mas Deus falou antes, mas eles não se multiplicaram antes. Porque a Escritura diz que de uma só sangue, Deus fez toda a linhagem dos homens. Ou seja, que o homem foi multiplicado só a partir da queda. Assim que Deus teve um tempo de noivado com eles, assim como quando Israel era novo. Deus esteve no jardim com eles um bom tempo antes da queda. E Deus era tudo para eles. Deus se alegrou com eles um bom tempo. Até que veio a queda. E depois, fora do jardim, nasceu Caim, nasceu Abel, nasceram outros filhos e filhas, que isso se conta depois, não se acontece antes. Daí saiu a esposa de Caim. E depois aconteceu o assunto da morte de Abel por causa de Caim. E Caim fugindo, que não queria que ninguém o mate. E então nasceu para reemplaçar aquele Abel, Sete, no ano 130 de Adão. Então podemos supor que o tempo de inocência foi longo. Não foi muito curto, não. Não foi poucas horas. Não sabemos quanto, mas acho que foi longo. Não mais de 130, mas pode ir aí pertinho. Depois veio o resto, a queda. Mas Deus sigue sendo rei. Todas as gerações, ainda depois da queda, Deus é rei. E o reino de Deus existe. É outro capítulo do reino de Deus. Porque Deus, como soberano, permitiu. Ninguém pôde vencer a Deus. Não foi que o diabo venceu a Deus. Deus permitiu o diabo se revelar lá, destruir o homem acá. Permitiu tudo isso, permitiu toda aquela longa história de Israel, dos patriarcas, Israel, aqueles outros impérios, todo esse tempo. Tudo isso são capítulos do reino de Deus. E por isso se fala também em plural, os mistérios do reino de Deus. Do mesmo jeito que acontece com a expressão o mistério de Deus. Lá em Apocalipse 17, diz que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começa a tocar a sua trombeta, o mistério de Deus seria consumado. Aí fala em singular o mistério de Deus. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, ele converte em plural e fala: tenha-nos, pois, os homens como administradores dos mistérios de Deus. Então, o mistério de Deus que abrange tudo, porque tudo tem a ver com Deus, tudo tem explicação somente em Deus, e tudo é para mostrar a Deus. Mas como isso tem capítulos, o mistério de Deus pode se convertir em os mistérios de Deus, e não há discrepância. Simplesmente que os mistérios de Deus, todos juntos em ordem, são o mistério de Deus. Passa do plural ao singular, do singular ao plural. Da mesma maneira acontece com a expressão o mistério do reino de Deus e os mistérios do reino de Deus. Lucas lembrou a frase plural e Marcos a frase singular.
Mas com Mateus acontece outra coisa especial, que não aconteceu nem com Lucas nem com Marcos. Então vamos lá para Mateus, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Vamos ler aí. 13. Mateus 13, desde o verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vosotros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Agora Mateus usou uma terceira expressão. 3 vezes o Espírito Santo lembra aquela ocasião. Aquela ocasião seguramente se falaram muitas palavras, mas o Espírito Santo faz que Marcos lembre uma frase, que Lucas lembre outra das frases, e que Mateus lembre outra das frases. Marcos lembra o mistério do reino de Deus. Lucas, os mistérios, em plural, do reino de Deus. E Mateus, os mistérios do reino dos céus. É outra expressão. É uma expressão característica no Novo Testamento somente de Mateus. Essa expressão, o reino dos céus, no Novo Testamento, somente é usada por Mateus. Você nunca vai encontrar essa expressão em Marcos, nunca vai encontrar essa expressão em Lucas, nem em João, nem em Paulo, nem em Tiago, nem em Judas Tadeu, nos demais escritores do Novo Testamento. Nunca você vai escutar ou vai ler a expressão o reino dos céus, senão somente por Mateus. Só ele fala do reino dos céus no Novo Testamento. Claro que vocês sabem, quando vocês leem a lista dos apóstolos, que havia um que sempre estava junto com Mateus, que era Tomé. Tomé sempre aparece mais ou menos no 8º lugar, e Mateus aparece no 7º lugar, quase sempre. Assim como, por exemplo, Felipe sempre aparece no 5º lugar. Bartolomé sempre aparece quase no 6º lugar. Tiago de Alfeu, ou Jacobo, filho de Alfeu, sempre aparece no 9º lugar. Mas Tomé era o companheiro de Mateus, porque eles iam de 2 em 2. Então Mateus e Tomé estavam muito tempo juntos. Somente no Evangelho de Mateus, como é Mateus que fala, ele coloca Tomé primeiro e ele depois, por humildade. Ele diz Tomé e Mateus. E Mateus fica de 8º e Tomé fica de 7º. Mas nos demais listas dos apóstolos sempre aparece primeiro Mateus e depois Tomé. A história, já não o Novo Testamento, porque ele termina os Atos dos Apóstolos quando Paulo está preso em Roma, mas a história, os documentos primitivos, falam que tanto Mateus como Tomé desceram para o Egito. Evangelizaram em Egito. Diz que Mateus chegou na casa de aquele etíope, da reina de Candás, que evangelizou Felipe, foi recebido lá e a partir daí ele começou a evangelizar na Etiópia. E também Tomé esteve na Etiópia. Só que Mateus foi matado no Egito. E Tomé continuou pelo Golfo até chegar no Oceano Índico. Chegou na ilha de Socotora, no Oceano Índico, e daí passou para a Índia. E principalmente para a costa de subida oriental, que é a costa de Malabar.
E as igrejas malabares derivam do testemunho evangélico de Tomé. E ele evangelizou naquela região, até se fala de uma viagem através de Bangladesh até o ocidente da China e retorno a Malabar. E ele morreu, foi martirizado pelos sacerdotes brahmanes lá em Malabar. E ele morreu lá. Tomé, o companheiro de Mateus. Um tempo atrás, dois eruditos pesquisadores de nome Grenfell, e Hunt, outro, tinham encontrado alguns pedaços de citações de Jesus em grego, mas não sabiam onde, a que livro pertenciam aquelas citações de ditos, palavras, ensino de Jesus. Mas depois, no Egito, precisamente onde eles estiveram, num lugar chamado Nag Hammadi, um xenobosquio, um cenóbio, um lugar onde um monge pacônio tinha fundado uma comunidade, eles estavam lá em Nag Hammadi. Os gnósticos tinham traduzido aquela coleção de ditos, passado para a linguagem copta e tinham guardado na biblioteca deles, e foi encontrada aquela ânfora com vários rolos da biblioteca dos gnósticos de lá, e entre eles se encontrou o Evangelho de Mateus, de Tomé, o Evangelho de Tomé, com uma coleção de 114 ditos de Jesus. Desses 114 ditos, 80% são tais como aparecem nos Evangelhos. A mesma coisa, resumido, e Jesus disse isto, e Jesus disse isto, e Jesus disse... Não é um evangelho contando uma história longa, sino é uma coleção das palavras de Jesus. Jesus disse tal coisa, você lembra? Como disse lá em Mateus. Jesus disse tal, assim como disse lá em Marcos. Jesus disse tal, 114 ditos. 80% conhecidos que aparecem nos evangelhos, 20% desconhecidos, mas muito semelhantes. E aí se descobriu então que aquelas porções isoladas que tinha descoberto Grenfell e Hunt em Egito, mais ao norte, em grego, eram porções do Evangelho de Mateus que estava completo em copto lá em Nag Hammadi. Então aí você viu que a tradução copta tirava um pouquinho para o gnosticismo, mas só um pouquinho. Podia dar para se explicar também ortodoxamente. E por que estou falando disto? Parece que saí do tema, não? É por causa do seguinte: nesses 114 ditos que Tomé registrou de Jesus, aparece a expressão reino dos céus. Porque Tomé era o companheiro de Mateus. E aí aparece a expressão o reino dos céus, é semelhante a, tal como aparece no Evangelho de Mateus, porque Tomé era o companheiro de Mateus naquelas regiões. Por isso fiz toda aquela história, mas tive que explicar de onde está saindo esse tal Evangelho de Mateus. Pois saiu de lá, de Nag Hammadi. Já era citado pelos antigos, mas agora se encontrou completo. Então, irmãos, Mateus é, no Novo Testamento, o único que fala essa expressão, o reino dos céus. Mas agora respaldada essa expressão historicamente, arqueologicamente, por aquele descobrimento do chamado Evangelho de Tomé. Eu não estou colocando o Evangelho de Tomé ao nível do Novo Testamento, estou contando que existe o documento e que existe. Não podemos fazer o diabo, isso não existe, se existe. Então temos que aceitar que existe isso. Bom, não vou qualificar, somente estou falando dos fatos. Você também, você tem que examinar, você que vai qualificar para você mesmo. Eu não vou dizer para você nada, só os fatos. Bom, agora você começa a fazer o seguimento da expressão de Mateus, reino dos céus. E você vê que Mateus não usa essa expressão descuidadamente.
No começo parece que, bom, você pensa reino do céu, reino de Deus, é a mesma coisa, são sinônimos, mas há mais que são sinônimos. Há revelação do Espírito Santo aí. Por alguma razão, Marcos falou em singular, e Lucas falou em plural, e Mateus falou reino dos céus. Já quando você começa a fazer o seguimento da expressão, o reino dos céus, você vê que também Mateus usa a expressão reino de Deus. E aí quando você compara quando é que Mateus usa reino de Deus e quando usa reino dos céus, e por que não usa sempre Mateus a expressão reino dos céus, senão que alguma vez diz reino de Deus. Aí você começa a descobrir que há revelação de Deus na Bíblia que esclarece muitas coisas e explica muitas parábolas e muitos assuntos. Então, uma passagem clave de Mateus, para você ver a diferença, se encontra no capítulo 21. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 21, verso 43. Marque, se você desejar, este verso, porque este verso vai ser muito útil para você entender este assunto do reino. Por isso o título é somente assim, o reino, porque tem muitos capítulos, muitas coisas. O título geral, o reino. Capítulo 21, verso 43. Palavras do Senhor Jesus Cristo, registradas por Mateus. Agora diz Mateus, citando Jesus. Portanto vos digo que, está falando aos lavradores malvados. Está falando àqueles fariseus que criticavam, que queriam ficar com o reino. Jesus falou aquela palavra dos lavradores malvados, se lembra? Que falavam, vamos matar o herdeiro e vamos ficar com a terra dele, com a vinha dele. E depois de falar essa parábola, que mostrava como os líderes religiosos queriam roubar-se para si mesmos o reino de Deus, usar as coisas de Deus somente para eles. Então Jesus falou claramente essa parábola, e depois de falar disse no verso 43, portanto vos digo que o reino de Deus, já não falou dos céus, falou de Deus. O Espírito Santo não permitiu Mateus dizer reino dos céus. Já quase todas as partes ele falava o reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus. Mas aqui o Espírito Santo não deixou usar a expressão reino dos céus, sino de Deus. O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que ele produza os respectivos frutos. Então aí você começa a entender alguma coisa. Aí você vê que Israel, até os rabinos, os fariseus, tinham parte no reino de Deus. Porque reino de Deus abrange de eternidade e eternidade. E como o reino de Deus tem vários capítulos, o capítulo da história de Israel antes da vinda de Cristo era um dos capítulos do reino de Deus. Israel estava participando do reino de Deus. Por isso, quando o Senhor Jesus ressuscitou, em Atos capítulo 1, os discípulos perguntaram, Senhor, vas restaurar o reino de Israel neste tempo? Ou seja, que Israel tinha parte no reino, mas tinham acontecido coisas, Deus tinha corrigido, permitido os babilônios, os persas, os gregos, os romanos, dominar o povo que esperava ser partícipe do reino de Deus. Mas Deus que reina todo o tempo, castigou Israel. E disse, o reino de Deus, já não fala o reino dos céus, o reino de Deus será tirado de vós. Ou seja, temporalmente, Deus parou de trabalhar com Israel.
e começou a trabalhar com a igreja. E Romanos 11 fala de um período chamado de plenitude dos gentios, no qual Deus trabalharia com a igreja e Israel ficaria cego, temporalmente, parcialmente, não eternamente. Em Romanos capítulo 11 fala que logo que entra aquela plenitude dos gentios, então Israel vai ser reinsertado de novo na figueira, no bom olivo, e vai ser salvo. Mas Jesus falou: por enquanto vossos olhos estão fechados e não me vereis até que faleis, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Então ficou aquele tempo de endurecimento parcial de Israel, aquela cegueira que a maioria deles não compreendeu que Jesus era o Messias. E não por ser Israel foi salvo. Jesus foi muito claro. Jesus falou: se não credes que eu sou, em vossos pecados morireis. Todo aquele judeu que não creu no Senhor Jesus como Messias, se perdeu. E Jesus falou: em vossos pecados morireis. Se interpretamos esse perder-se com essa frase. Ainda que não vou fechar a questão. O reino de Deus. A parte da história de Israel era um capítulo do reino de Deus. Mas João Batista, que anunciava? Você lembra? Vamos lá em Mateus, no início de Mateus, vamos no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Então chegamos lá, dos versos 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto de Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Oh, ou seja que com Israel estava o reino de Deus, mas não ainda o reino dos céus. Bem, o reino dos céus estava chegando perto com Jesus. Veio João Batista e começou a anunciar o reino dos céus, não de Deus. O reino de Deus sempre está, de eternidade a eternidade, o reino de Deus. Mas o reino dos céus estava perto. Israel foi tirado do reino de Deus, e o reino de Deus, aquela porção que tinha Israel, foi entregue a outro povo que rendesse os frutos dele. Esse outro povo é a igreja. A igreja tem que produzir frutos para Deus. Mas logo Deus voltará com Israel. Ele tinha determinado aquelas 70 septenários para trabalhar com o povo de Israel, com a cidade de Jerusalém. No septenário 69, aí o Messias foi morto. E na cruz de Cristo a bênção de Abraão passou para os gentios. E a porta dos gentios foi aberta porque o Messias foi rejeitado por Israel. Então a última semana separada para eles ficou postergada. E Daniel 9:26 abriu parênteses da igreja para se desenvolver a plenitude dos gentios. Mas depois que Deus tome dentre os gentios um povo para o Messias de Israel, luz dos gentios, ele voltaria de novo a trabalhar aquela última semana com Israel, antes da sua segunda vinda em glória. Então Romanos 11 nos fala desse mistério de Israel. Diz Paulo: não quero que ignoreis acerca deste mistério que aconteceu a Israel, endurecimento em parte, até que entre a plenitude dos gentios. E logo todo Israel, não fala todo israelita como pessoa, e na base de ser israelita, mas na base das promessas, a nação de Israel, como nação, as tribos representadas, reconhecerão o Messias. Por isso ele falou:
não me vereis mais até que digais, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Então Zacarias, na sua profecia, fala que eles vão reconhecer o Messias, que vão chorar, como se chora por um unigênito, reconhecerão aquele que traspassaram. Se lembram? Então, aí volta, Deus continua trabalhando com Israel. Mas, entretanto, o ano 70 espalhou eles por todo lado, e Deus começou a trabalhar com os gentios, e só alguns deles, como pessoas eleitas, saíram da Judeia, da própria Jerusalém, da Samaria, da Galileia, e são parte do corpo de Cristo. Mas os judeus têm que receber o Messias e ser insertados no corpo de Cristo, através do Messias. Porque escrito está, Jesus falou para eles, eu tenho outras ovelhas, os gentios, que não são deste redil, eu devo trazer também elas, e haverá um rebanho e um pastor. E em Miqueias, capítulo 5, fala das duas vindas de Cristo, e diz que na primeira vinda ele vai deixar a eles por um tempo até que dê à luz aquela que tem que dar à luz. A igreja tem que amadurecer em Cristo, e Israel tem que receber o Messias. E então ele voltaria e disse, e o resto dos seus irmãos se juntará com os filhos de Israel. A igreja e Israel se juntará no Messias. Quando Israel receba a Cristo, a Jesus como Messias, são insertados no corpo de Cristo, porque é um só corpo, formado por os que eram judeus e eram gentios, mas na cruz já não há mais judeu e gentil, sino que Cristo é um mesmo Cristo em judeus, gregos, bárbaros, escitas, homens e mulheres, o corpo. Israel será insertado no bom olivo. Israel entrará na igreja quando receba Jesus como seu Messias. E agora já está acontecendo quantidade de judeus recebendo a Cristo. Al vir, me fiz escutar um testemunho de São Paulo, da comunidade ortodoxa de São Paulo. Mais de 600 judeus ortodoxos receberam a Cristo. Mais de 600 em São Paulo. E tem outras coisas mais ainda. Ou seja, que está virando a volta da esquina. Deus está voltando-se a Israel. Deus está voltando-se a Israel. Então, irmãos, aqui neste capítulo 21, que estamos vendo aqui, se nota que existem os mistérios do reino de Deus. Um deles é a parte de Israel. Mas o reino de Deus, não dos céus. Dos céus está chegando perto, disse João Batista. Então, João Batista não fala que o reino dos céus já estava antes. João Batista está anunciando que está chegando perto. O reino de Deus está perto, está próximo. E Jesus também, no início do seu ministério, aí você pode ver no capítulo 4, verso 17, ele anuncia da mesma maneira em Mateus. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus continuou no mesmo espírito de João Batista. João Batista anunciava que o reino dos céus estava próximo. Mas Jesus falou que o reino de Deus foi tirado de Israel, temporalmente, pelo resto das profecias, e foi passado para outro povo. Então, aí você se dá conta que o reino dos céus é somente uma parte do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é um só. Então podemos falar como Marcos, o mistério do reino de Deus. Mas como tem vários capítulos, então se pode falar também como Lucas em plural. Os mistérios do reino de Deus. Agora, dentre os mistérios do reino de Deus, alguns deles, a partir do anúncio de João Batista, são os mistérios do reino dos céus. Ou seja, todos os mistérios do reino dos céus
são mistérios do reino de Deus. Mas não todos os mistérios do reino de Deus são mistérios do reino dos céus. Bem, a expressão mistérios do reino de Deus é mais larga e abrange de eternidade a eternidade, todas as partes do trabalhar de Deus governando. Mas, dentre esses, a partir do anúncio de João e de Jesus, Jesus introduz os mistérios do reino dos céus. Então, os mistérios do reino dos céus são a partir da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. É necessário ter isto claro para ir vendo a panorâmica. Então, às vezes nós falamos como o reino dos céus é como ser salvo, como ir para o céu lá, tocar a harpa acima das nuvens, assim é o reino dos céus. Às vezes, quando não fazemos um seguimento cuidadoso, usamos a expressão no reino dos céus. Eu vou morrer, eu vou para o reino dos céus, eu vou estar lá nos céus com Deus, cantando, com os apóstolos, com os anjos, tudo feliz. Isso, vamos estar lá, tudo isso vai acontecer, vamos cantar, vamos louvar, tudo está muito bem. Mas isso não é o reino dos céus. Esse pode ser o paraíso. O terceiro céu. Mas o reino dos céus, temos que agora colocar atenção. O que falou Jesus do reino dos céus, então? Já nos estamos dando conta que a expressão reino dos céus é somente uma parte do reino de Deus. O reino de Deus tem muitos capítulos, dentre os quais aquele capítulo que começa com o anúncio de João Batista e o anúncio de Jesus e a introdução do Senhor Jesus, aí começa o reino dos céus, que são parte do reino de Deus. Mas não todos os capítulos do reino de Deus pertencem ao reino dos céus. Por isso, Mateus falou, o reino de Deus é tirado de Israel e dado a outro povo. Mas João Batista anunciou, o reino dos céus está perto. Jesus falou, o reino dos céus está perto. E logo o Senhor Jesus começou a ensinar semelhante a que era o reino dos céus. E se você começa a ler, fazer seguimento, cada vez que Jesus falou, o reino dos céus é semelhante a... Você começa a ficar desilusionado. Não é lá nas nuvens com harpas cantando. Você quer fazer um pouquinho desse seguimento comigo? Vamos pegar alguns exemplos. Vamos Mateus 13. Vamos ver de que fala o reino dos céus. Reino dos céus. Capítulo 13. Verso 24. Vamos ler, por exemplo, aqui. Verso 24. 13, capítulo 13, verso 24. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. É que meu portunhol às vezes não dá. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem, não é um anjo, não tem harpa, não tem asas, um homem, filho do homem, semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, e logo fala que esse campo é o mundo. O reino dos céus no mundo, não nas nuvens, no mundo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Que estranho. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo seus servos do dono de casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo?
onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu, um inimigo fez isso. Jesus sabia tudo. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que o separar o joio, porque quando o joio e o trigo são pequenininhos, o trigo parece joio. Que vão tirar o joio, vão tirar o trigo. Deixe crescer. Disse, não arranqueis também com ele o trigo, deixai-os crescer juntos até a colheita. Então o reino do céu é antes da colheita? Sim. O reino dos céus tem um capítulo que é antes da colheita. E a colheita é outra parte do reino dos céus. E o reino manifestado no milênio é outra parte do reino dos céus. Mas o reino dos céus é durante a era da igreja. O Senhor semeando o evangelho, o inimigo semeando escândalos, que cruzadas, que inquisição, que heresias, que tanta coisa nova do cristianismo. Hoje todo mundo está falando que o cristianismo é a pior coisa do mundo por causa do joio. Mas eles não querem falar do trigo, mas vão se encontrar com o trigo reinando. Mas então disse aqui, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceseiros, ajuntai primeiro o quê? O joio. O joio, não o trigo. Primeiro o joio. Atai em feixes, plataforma para o anticristo, para ser queimado. Mas o trigo recolhido no meu celeiro. Isso que é semelhante ao reino dos céus. Nada de nuvens, nada de anjos, nada de harpas. Claro que tem anjos aqui. Não vamos estar contra os anjos. Mas o reino dos céus é a história da igreja. A história da igreja. Isso que é o reino dos céus. Uma parte do reino dos céus, desde que o homem, esse filho do homem, semeou o trigo, e o inimigo semeou o joio, e cresceram juntos até a colheita, e logo na colheita, juntado todos aqueles feixes de joio primeiro, para ser queimados, e então o trigo entra no alfolí, aí entra no milênio. Então, a história da igreja, a primeira e segunda vinda de Cristo, antes da igreja, a vinda primeira de Cristo, a história da igreja, a segunda vinda de Cristo, colheita e milênio. Isso são os capítulos do reino de Deus, que são chamados o reino dos céus. Sim, os mistérios do reino dos céus. Fizeram sair, agora vai passando. Vamos avançar um pouquinho mais. Agora passemos, você pode ver a explicação do Senhor, está um pouco mais adiante. Verso 31, vamos ver onde aparecem os anjos, as nuvens, as harpas. Verso 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Isso tem a ver com a história da igreja e o milênio. Se dá conta? Vamos outro. Verso 33, do mesmo capítulo 13. Diz-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Isso é a história da igreja. Isso é a história da igreja. Vamos pegar outro. Verso 44, do mesmo capítulo 13. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo, não o tesouro, o campo.
Isso que faz cada servo de Deus durante a história da igreja. Não é? Esse é o reino dos céus. Verso 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo que possuía e a comprou. Verso 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Aparecem anjos ainda aqui. E quando já está cheia, os pescadores, agora se chegaram os anjos, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim serão na consumação do século. Sairão os anjos e separarão quê? Não os justos dentre os maus, irmãos. Não vale que separará os justos dentre os maus, senão os maus dentre os justos. Primeiro junta o joio para queimar. Separa os maus dentre os justos. E os lançará na fornalha acesa, e haverá choro e ranger de dentes. Que reino dos céus sério, hein? Choro e ranger de dentes. E o reino do céu é uma rede, não é sua evangelização? Essa não é história de igreja, todos evangelizando e pegando toda quanta classe de gente séria, venha para cá. Mas depois tem que afastar os maus dentre os justos. Isso é o que é semelhante ao reino dos céus. E você continua. Bem, sigue falando, por exemplo, no capítulo 13 já acabou, mas, por exemplo, no capítulo 19, de novo fala 18, 23. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Aí está falando já do tribunal de Cristo. Você vê? Depois sigue falando, por exemplo, no capítulo 20, verso 1. O reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para sua vinha. O reino dos céus é trabalhadores para a vinha. É a história da igreja, se dá conta? Sigue falando aí, capítulo 25, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, olha isso, a igreja e a vinda do Senhor e entrada no milênio. Depois, verso 14. Vem a parábola dos talentos. Pois é outra continuidade, será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, etc, etc. Irmão, isso que Jesus falou que é o reino dos céus. O reino dos céus abrange desde o anúncio de estar perto de João Batista e do Senhor Jesus, até que o Senhor Jesus comece a introduzir o reino dos céus. É como um homem que se nos semente. Todas aquelas parábolas que falam do reino dos céus, todas falam da era da igreja, até a colheita, a segunda vinda de Cristo, e o reino que a segunda vinda de Cristo vai introduzir, que é o milênio. Isso que é os mistérios do reino dos céus. Então, para terminar esta parte introdutória panorâmica de hoje, sobre o reino de Deus é de eternidade a eternidade. Por isso falamos em singular como Marcos, o mistério do reino de Deus. Mas como tem capítulos, podemos falar como falou também o Senhor, segundo Lucas, os mistérios do reino de Deus. Mas dentre todos esses mistérios do reino de Deus, aquele que começa sendo anunciado por João Batista,
a história da igreja, a vinda de Cristo, a colheita, o tribunal de Cristo, o juízo das nações, a introdução do milênio. Essa parte foi dita pelo Senhor Jesus ser o reino dos céus. Então, o reino dos céus abrange a história da igreja e o milênio, e a primeira e segunda vinda de Cristo com seus acontecimentos relacionados. Todos os mistérios do reino dos céus são mistérios do reino de Deus. Mas não todos os mistérios do reino de Deus são mistérios do reino dos céus, senão só a partir daquilo que anunciou João Batista, até se cumprir no milênio de Cristo. Cristo referiu os mistérios do reino dos céus a estes períodos. Então, irmão, vamos por hoje à noite, vamos parar aqui, vamos a orar. Querido Pai, agradecemos a Ti esta oportunidade de rever, de ler estas passagens, considerar estes assuntos. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor quer mostrar a seus filhos os mistérios do reino dos céus. A gente de fora não tem parte nisto. Para eles fica só parábolas incompreensíveis. Como disse tua palavra para Daniel, nenhum dos impíos entenderá. Mas a tua misericórdia, Senhor, nos convida para pôr atenção nestas coisas. Porque a misericórdia de Deus quer contar conosco para fazer parte deste reino. Obrigado, Senhor, pelo reino que o Senhor estende através da igreja, pelo Espírito, e que vai manifestar com glória quando venha o Senhor. Concede a tua igreja subjugar a terra, someter ela à tua obediência, Senhor, pelo Espírito da palavra. Encomendamos nossas vidas nas tuas mãos. Encomendamos a próxima sessão nas tuas mãos. Ajuda-nos e te damos graças em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Obrigado, irmãos.